Olá, me chamo Diego Santos da Cruz, sou autor, desse trabalho, Ecoturismo em Áreas Protegidas, Manejo e Monitoramento da Visitação, na RPPN Fonte da Bica, Área Branca Sergipe. RPPN é Reserva Particular do Patrimônio Natural e Área Branca é um município sergipano que fica no Agreste, né? A introdução desse trabalho é Ecoturismo em Áreas Protegidas, com foco na análise da capacidade de carga de trilhas da RPPN Fonte da Bica, visando assim o manejo e a sustentação da visitação. O problema central é entender quais são os limites da visitação, ou seja, quais são os limites da capacidade de carga nessas trilhas e como equilibrar a atividade turística com a conservação ambiental. Então, fez-se necessário essa pesquisa para encontrar meios de atenuar as ações antrópicas ou os impactos das ações antrópicas dentro dessa reserva. E o estudo se insere no contexto de crescimento do ecoturismo e da atividade econômica e sustentável, né, nessa área, destacando que o ecoturismo ele busca conciliar a preservação ambiental, educação ambiental e os benefícios das comunidades locais, né? Quando se há esse aumento de turismo nessas áreas, exige o controle, certo, dos impactos que eles vão receber, os impactos ambientais que eles vão receber. Justifica-se porque o crescimento do ecoturismo ele pode gerar impactos negativos ao meio ambiente. E se não for controlado, certo? Aí esse equipamento, essa localidade, pode deixar de existir, ou os atrativos que ela oferece poderão deixar de existir. Então, há a necessidade de monitoramento da visitação nessas áreas, né? E nesse contexto, a área estudada foi a RPPN Fonte da Bica, da qual viu-se que não possui um plano de manejo estruturado, nem de monitoramento da visitação, sendo que ele recebe visitas constantes sem que haja a gestão, sem que haja um estudo. Então, esse trabalho buscou trazer a discussão de como pode ser gerida essa reserva de maneira mais sustentável. O objetivo geral é desenvolver o estudo da capacidade de carga das trilhas da RPPN Fonte da Bica, visando assim o planejamento e o manejo sustentável do ecoturismo na área. Os objetivos específicos é determinar um número adequado de visitas por trilha, de visitantes por trilha, analisar os fatores que limitam a visitação, avaliar as condições da trilha, identificar limitações na metodologia de capacidade de carga e contribuir para o manejo e monitoramento da área protegida. A fundamentação teórica baseia-se em Fenel, 2002, Lindenberg e Hawkes, 2004, e também em Cifuentes, 1992, né, que ele vai ali colocar cálculos de capacidade de cargas em trilhas, baseando-se nas correções, né, nos fatores de correções que ele coloca. Também a gente teve, certo, pesquisou Guerreiro et al., 2008, que trouxe ali algumas dicas de como a gente poderia fazer essa atividade. A metodologia foi levantamento bibliográfico, estudo bibliográfico documental, primeiramente, reconhecimento das trilhas, né, planejamento de ações, levantamentos para o cálculo da capacidade de carga antrópica, certo? E alguns fatores de correções relevantes, que é baseado em Cifuentes, diálogo com gestores, população e pesquisadores, e análise das limitações e possibilidades de cargas turísticas dentro dessa RPPN. A análise desse estudo ele possibilitou, né, aos gestores uma sinalização das ações e metas que a área precisa ter. Indica também que métodos precisam ser usados para verificar a possibilidade de melhoramento da infraestrutura, tais como colocar corrimão, escadas, passarelas, para que haja o aumento da visitação nessa área, tá? Então, com essa com colocação dessa infraestrutura, com melhoramento dessa infraestrutura, a gente vê que trilhas como Maria Farinha, por exemplo, ela pode receber uma quantidade maior de visitações daquela que a gente calculou aqui nesse estudo. Então, os resultados, né, foram
né, de benefício para o gestor, sinalizou ao gestor, ao dono da EPPN, né, o que pode ser feito para melhoramento da atividade turística, ecoturística nessa região. E aqui nós temos os resultados, tá? CFCCF, que é capacidade de carga física, né? Ou seja, o número que número de pessoas que essas trilhas poderiam receber, no caso, né? Mas com os fatores de correção, como erosão, eh, raízes expostas, acessibilidade, chuva, e a precipitação, entre outras coisas, tá? A gente coloca a capacidade de carga real, certo? Que já é menor do que a capacidade de carga física e a capacidade de carga efetiva dessas três trilhas, né? A trilha Três Potes, trilha Maria Farinha e trilha Batizeiros. E o VD, que é o valor diário, certo? De pessoas que podem passar por essas trilhas. Para que haja visitação dentro dessa IPPN, né, deve-se estudar quais são os impactos que essa atividade ela pode causar. Então, estudos como esse são peças importantes para o fomento à preservação dessa área. Isso ajuda os gestores a preparar plano de manejo das áreas, solicitar equipamentos, ajustar o nível de visitação e preservar os recursos que a natureza nesse âmbito proporciona. Assim, preserva-se a biodiversidade e garante os ecoturísticos, as pessoas que vão fazer ecoturismo nessa área, um ambiente agradável e saudável, que não só serão para eles, mas também serão para os estudantes, para os professores, para as escolas, que se tornarão agentes de educação ambiental e de preservação dessa localidade. As contribuições do estudo, né? Os estudos indicam que a capacidade de carga da chegada fonte da bica, né, é limitada, não apenas por fatores físicos, como extensão, erosão, acessibilidade, como eu já falei, mas também por fatores de manejo e organização institucional, né? A constatação foi que a capacidade de carga física é maior que a capacidade de carga real, que é maior que a capacidade de carga efetiva. Isso reforça a perspectiva teórica de que a simples disponibilidade espacial não garante a sustentabilidade da visitação, ou seja, o que poderia ser aumentado agora tem que ser diminuído por conta dos fatores de correção. Assim, os resultados evidenciam que a pressão antrópica precisa ser controlada, a gestão é um fator crítico e limitante, e a capacidade de carga real de uso turístico é significativamente menor do que é o potencial físico que a RPPN proporciona. Os resultados mostram que a capacidade de carga das trilhas não depende apenas do espaço físico, mas principalmente da forma como a área é gerida. Embora exista um potencial para visitação, a capacidade real e efetiva é reduzida por limitações como falta de infraestrutura, ausência de planejamento e baixa capacidade de manejo. Isso confirma que o que a literatura aponta. O ecoturismo precisa equilibrar a conservação ambiental, o uso turístico e a participação social. E do ponto de vista educacional, a área possui grande potencial como espaço de aprendizagem ambiental, mas, no entanto, a falta de estrutura adequada limita esse papel. A pesquisa conclui que o ecoturismo na EPPN ainda está em processo de consolidação e depende de melhorias na gestão, no planejamento e envolvimento comunitário. Entre as limitações do estudo, destacam-se os dados estimados e a ausência de plano de manejo estruturado. Como ação futura, a recomendação é que se amplie os estudos sobre os impactos ambientais, a participação social e a integração com práticas educativas. Assim também, não só fazendo estudo das trilhas, mas também de ambientes que estão ao redor da trilha, das trilhas. Aqui nós temos as referências bibliográficas, né? Um agradecimento, agradeço, super agradeço a comunidade e a todos. Muito, muito obrigado.